trazer um pouquinho mais de bastidor, né? Fui tentar entender qual o tom e qual foi a linha. Importante a gente ter em mente que o instrumento que Deltan Dallagnol apresentou hoje para a Polícia Federal, ele utilizou o que se chama ali tecnicamente de defesa prévia, que é algo que os advogados e o alvo de questionamento podem e devem apresentar antes que a denúncia tenha sido feita. Então, ele lança a mão desse instrumento para falar hoje aos policiais federais que estavam tentando entender por que Deltan Dallagnol decidiu metralhar, basicamente, né, a honra, a reputação de uma série de autoridades depois de sua cassação. E Deltan Dallagnol apresentou uma linha. Qual foi? Imunidade parlamentar. Deltan Dallagnol disse que as falas estavam enquadradas dentro da imunidade que a lei configura a ele para exercer sua posição política. Deltan Dallagnol recorre, nesse caso, nesse expediente, a discursos que sustentaram, talvez, né, por algum tempo, personagens que também se notabilizaram por ataques indiscriminados e mais graves, inclusive, do que os dele, como é o caso de Daniel Silveira, que chegou a ameaçar de surra e de morte, em alguns casos, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Também citava ali a imunidade parlamentar. A Corte entende que não há imunidade para cometimento de crime. E, neste caso, é exatamente isso que vai ser analisado. Deltan Dallagnol recorre, então, à imunidade parlamentar para justificar os ataques que fez a ministros. Ele acusou os ministros de terem vendido sentença, de terem feito conluio, de terem recebido vantagens, né, ou cassado o mandato dele na promessa de receber uma vantagem que seria a indicação para o Supremo. Ele disse isso não uma, não duas, não três, mas várias vezes, né? Sendo que, de novo, né, entre os que estão ali, nenhum deles figurava na lista de favoritos para a indicação ao Supremo Tribunal Federal. De todo modo, é aqui na imunidade parlamentar que está tentando se escudar Deltan Dallagnol das investigações que vão apurar. Cometeu crime ao tratar ministros nessa forma, sem apresentar prova? É isso que a PF vai responder. Vem para cá, Renata, e vem para cá, Leandro Rezende, para a gente entender um pouco, né, como... Eu estava falando de sinal dos tempos, né, um pouco, e é triste ver também o ex-procurador Deltan Dallagnol se escudando em algo que... nos últimos anos foi tão banalizado, né, para o cometimento de crime contra a honra e diversas outras coisas, inclusive ameaça. Eu vou começar com a Renata Agostini. Me parece que essa altura é um pouco os caminhos que restam a Deltan. Ele chegou a fazer menção, quando ele soltou uma nota antes do depoimento, na sexta-feira, ele falou algumas coisas ali, né? Que entendia que as suas prerrogativas como deputado não estavam sendo respeitadas, o caso de um parlamentar poder escolher, né, quando e onde daria o depoimento, o fato da Polícia Federal não ter explicitado o motivo da convocação para um depoimento, então ele iria se apresentar para dar os esclarecimentos sem entender do que se tratava, e falava que havia ali um entendimento, né, por parte dele, da sua defesa, de que os seus últimos movimentos vinham protegidos pelos instrumentos dados aos parlamentares, a imunidade parlamentar. Uma vez diante das autoridades, já depois de saber do que se tratava o depoimento, ele pediu um tempo e aí apresentou isso que a Dani está contando para vocês. Não me parece que tem outras formas nesse momento dele, de fato, se defender, ainda mais se a gente pensar que ele teve, né, ele e seus advogados, esses dias para refletir sobre isso. Leandro Rezende, né, tem um histórico de críticas aí ao uso da imunidade parlamentar como uma espécie de escudo, né? Conta pra gente. Nem precisei procurar muito, Dani, para achar críticas do Deltan Dallagnol à imunidade parlamentar, né? Achei um tweet dele aqui, uma postagem que ele fez no Twitter, em que ele diz que a imunidade parlamentar foi usada em 2017, em determinado episódio, como escudo para a continuidade de esquemas de corrupção. E agora, ele, como parlamentar, adota o expediente que ele criticava dos políticos que ele investigava. É isso, né? Um pouco sinal dos tempos. E essa mesma imunidade parlamentar fez do Deltan Dallagnol, enquanto deputado federal e uma pessoa de grande alcance nas redes sociais, a
principal disseminadora de uma desinformação absurda sobre o PL das fake news, aquela ideia de que determinados versículos da Bíblia não poderiam ser postados se o projeto de lei fosse adiante. Isso demandou um trabalho danado do relator Orlando Silva, junto com lideranças e parlamentares evangélicos, para desfazer essa notícia falsa, né, essa fake news que foi espalhada pelo Deltan Dallagnol. E por que eu digo que ele foi o principal agente da desinformação, escudado também nessa imunidade parlamentar, né? Um monitoramento do Sleeping Giants, que a gente trouxe aqui no mês passado, mostra que ele teve um papel ativo na contaminação do debate público sobre o PL 2630. Então, a imunidade parlamentar que ele tanto criticou, usa agora para se justificar a Polícia Federal e, enfim, fez ele ali tomar uma série de atitudes durante o seu mandato que certamente o procurador Deltan Dallagnol não concordaria em nada.